Olá, minha senhora, tudo bem com vocês? Esse tudo bem, inspiração lá da Cibele, da Terra do Medo, porque essa senhora que vos fala adora um terror. E o que a gente vai falar aqui hoje tem uma pontinha das épocas de terror que estava em alta aqui no YouTube. Vocês lembram da época das mensagens subliminares? Pois é, hoje nós vamos falar sobre as mensagens subliminares na etiqueta. E não vamos precisar da boneca da Xuxa, nem de rodar nenhum disco para trás, tá tudo certo. As mensagens subliminares aqui fogem do campo da possibilidade e se tornam muito reais. E principalmente nós, mulheres, passamos o dia inteiro não só criando mensagens subliminares, como também lendo mensagens subliminares o tempo todo. É um comportamento do ser humano tentar decodificar todas as mensagens que podem existir nos lugares onde você está. E é uma ação inconsciente, não é uma coisa que você controla. O cérebro humano faz isso porque ele está programado para fazer isso. A etiqueta é um superpoder que a gente adquire tão elevado que ele, além das regras, porque a gente vê muito as regras, as coisas que as pessoas elegantes fazem, o que as pessoas elegantes não fazem, mas isso tudo é muito superficial, porque a etiqueta, ela eleva a sua consciência para o campo das sensações, e isso é muito poderoso, porque você passa a ter um controle muito grande da sensação que você provoca no outro. E, minha senhora, se você tem consciência a respeito de etiqueta, você sabe que a sensação que a gente provoca no outro sempre vai ser devolvida pra gente de alguma maneira, porque nós não somos ilhas, nós somos seres humanos e vivemos em comunidade. Então, o outro importa muito. E a mensagem subliminar na etiqueta, ela opera em 2 níveis. O primeiro nível é um nível externo, ou seja, a sensação que você provoca no outro, as mensagens subliminares que você fala para o outro sem abrir a boca. E aqui eu vou dar um exemplo muito simples para você. Por exemplo, tem uma regra de etiqueta que ensina que quando a gente vai servir um café ou um chá, a gente volta a asa da xícara para o lado direito. Qual é a mensagem que você passa para quem entende de etiqueta e para quem não entende de etiqueta? Porque você vai operar nas duas consciências, em quem entende de etiqueta e em quem não entende de etiqueta. Esse gesto simples de voltar a alça da xícara, a asinha da xícara para o lado direito, diz para quem entende de etiqueta: essa pessoa tem repertório, essa pessoa tirou tempo para estudar a respeito de etiqueta. Essa pessoa opera num campo mais refinado. Essas são as mensagens subliminares que esse gesto, que essa regra de etiqueta tem o poder de passar para quem também entende de etiqueta ou para quem está aprendendo etiqueta. Mas você também vai passar uma mensagem subliminar para quem não entende nada de etiqueta. Quando você tem essa atitude, esse gesto, para quem não entende nada de etiqueta, a pessoa vai perceber, mesmo que ela não saiba nomear, ela vai perceber que ela se sente mais aconchegada, mais valorizada na sua presença. Ela vai se sentir mais importante quando ela ver alguém que tem toda uma postura, que tem toda uma preocupação com o lado da xícara, servindo a ela um café ou um chá. Então, mesmo que essa pessoa não conheça nada de etiqueta, ela vai ter uma sensação a respeito do seu gesto. Esse é o poder da etiqueta e é nesse nível de consciência que a etiqueta trabalha, no campo das sensações. Por isso, gestos que as regras de etiqueta nos ensinam passam sempre uma mensagem subliminar. Vou dar outro exemplo para você. Quando você segura a taça de vinho, via de regra, o que é ensinado é que a gente deve segurar na haste da taça. Por quê? Para não aquecer a bebida, para não alterar o sabor, o cheiro da bebida com o calor da sua mão. Nesse ponto, eu concordo muito com a saudosa Fernanda Brito, quando ela discordava e dizia: gente, é muito difícil chegar ao ponto de você aquecer o vinho e tirar o sabor dele, tirar a experiência dele, porque você está segurando a taça pelo bojo. Observe a realeza. Rainha Elizabeth e outros membros da realeza inglesa, que são
referência, na maioria das vezes, para quem gosta do assunto etiqueta, seguram a taça pelo bojo. E isso não interfere na experiência deles. Geralmente a gente vai terminar o vinho antes de conseguir aquecer ele com a mão, ou se estivermos sentados à mesa, a gente não fica o tempo todo com a taça na mão. A gente pega a taça quando vai provar o vinho, degustar o vinho e depois devolve a taça para a mesa. Então eu concordo com ela nesse ponto de que é difícil você aquecer o vinho e estragar a experiência com o vinho porque você está segurando a taça pelo bojo. Mas o ponto aqui não é esse, minha senhora. O ponto aqui é que quando você segura a taça pela haste, para quem entende de etiqueta, sabe que você está habituado a lugares, ambientes mais sofisticados, que você tem uma experiência, que você tem uma familiaridade com ambientes mais sofisticados. Por isso você segura a taça pela haste. E tem outros cuidados também, por exemplo, não manchar a taça, o cristal da taça com as digitais, enfim, são detalhes bem refinados que as pessoas também observam. Então o ponto aqui não seria nem se esquenta o vinho, se não esquenta o vinho, se estraga a experiência com vinho, se não estraga a experiência com vinho. Quando você segura a taça pela haste, você passa uma outra mensagem. E para quem não entende de etiqueta, sempre acha muito elegante aquela postura de segurar a taça pela haste. Vira um movimento leve, quase um balé. A pessoa passa aquela sensação de que ela tem tempo para degustar, para viver a experiência. Ela não está bebendo, matando a sede, ela está vivendo a experiência, ela está saboreando o vinho. E isso, no inconsciente da gente, sempre fica registrado como quem tem, mesmo que não tenha, é como quem tem mais poder financeiro, porque quem tem mais poder financeiro tem mais domínio sobre o tempo, não se preocupa com tanta coisa que tem para fazer, porque vive abastado. Então é muita informação que a gente passa com um gesto simples de segurar uma taça pela haste. Agora vamos para o segundo nível, onde a etiqueta opera, e é um nível muito mais profundo. E esse é o ponto mais poderoso, minha senhora, porque ele opera dentro de você. Sabe aquela leveza com que as mulheres mais elegantes, aquelas que você tem como referência, sabe aquela leveza, aquela elegância, aquele ar de suavidade com a vida, com o outro, sabe aquele ar que soa despreocupado, que a pessoa parece que está no domínio de tudo, que está tudo certo ali? Esse ar, essa sensação é de dentro para fora. Esse é o poder, o nível mais elevado que a etiqueta alcança, e a mensagem subliminar que ela passa para você mesma, a partir do momento que você começa a implementar, é uma mensagem de domínio, de liberdade. A mensagem é: eu estou no controle da situação. Mesmo que você cometa gafes, mesmo que você erre na sua trajetória, e isso vai acontecer, essa sensação de que você sabe o que fazer até com o seu erro é muito libertadora. A etiqueta é inteligente e ela não serve para te prender, mas justamente para o contrário, para te libertar. Quando a regra se torna hábito, você para de se preocupar com o garfo e com a postura, e você consegue focar 100% na conexão com as pessoas. É desse lugar que vem aquela elegância tão sublime que a gente vê nessas pessoas, nessas referências em etiqueta, tanto homens quanto mulheres. Essa sensação vem desse lugar, porque a postura e o garfo deixam de ser uma preocupação para aquelas pessoas. Elas dominam tanto aquilo, ou estão tão conscientes de que podem dominar aquilo, de que estão no caminho certo, para você que ainda está aprendendo, que vem essa segurança de que você consegue se conectar 100%, se concentrar 100% nas pessoas, que é o justo esforço que a etiqueta tem, é a respeito do outro. Trabalhe a seu favor 100% do tempo, mas ao mesmo tempo trabalha a favor do outro. A mulher elegante não é aquela que não está tentando, sabe? Que está tentando, se esforçando para não errar. Mas aquela que domina tanto o código que ela transparece o tempo todo uma leveza e uma presença absoluta. Dominar a etiqueta, minha senhora, é na verdade dominar a própria liberdade social. Abre portas que você nem sabia que estavam fechadas. Quando você passa a entender as mensagens subliminares que você envia, você domina a sua própria narrativa, você passa a escrever
a sua própria narrativa. Você adquire um poder muito grande de construir as sensações que o outro vai ter a seu respeito. Isso é muito poderoso. Antes de você se preocupar em decorar regras de etiqueta, se preocupe sempre com esse campo essencial de entender os comos e porquês, os códigos que você passa, qual a mensagem subliminar que existe ali. Porque quanto mais a sua consciência está elevada a respeito de uma coisa que parece só uma regra boba, mais fácil fica implementar essa regra e viver ela no dia a dia, a ponto de você dominá-la e esquecer dela, porque aquilo passa a ser um hábito e você consegue focar 100% na conexão com as pessoas. Isso te dá um poder gigantesco no campo dos negócios, das relações pessoais, na sua vida com seu marido, na sua vida com seus filhos. Isso é um poder gigantesco. Quero saber quais são as mensagens subliminares que você já captou vendo outras pessoas aplicarem as regras de etiqueta ou você mesmo aplicando regras de etiqueta. Comenta aqui, curte esse vídeo se ele foi relevante para você, compartilhe com outras mulheres, porque quanto mais mulheres ricas e a riqueza não existe só no dinheiro, o dinheiro é uma consequência da riqueza que vem dentro de você. Concorda? Até a próxima. Tchau!